Olá, gente! De volta aqui. Não poderia ter sido melhor, inclusive para mim, a vitória do São Paulo no Clássico de ontem por 3-0 contra o Santos. Para começar, por causa de uma frase que eu disse para o meu filho ontem numa comunicação, eu brincando, obviamente. Eu disse para ele, menos de 3-0 eu nem comemoro. Ele estava reclamando da escalação do São Paulo, estava tentando defender alguns pontos de vista. E no fim das contas foi 3-0 mesmo, deu até para eu fazer uma piada no final. Obviamente que isso era um exagero da minha parte, eu não imaginava que o São Paulo conseguisse fazer os 3-0 ontem, mas eu acreditava que o São Paulo podia sim ganhar do Santos. Por quê? Baseado naquilo que a gente já tem falado nos outros vídeos aqui. Porque, a despeito de todas as críticas que vem recebendo, o trabalho que está sendo feito, especialmente pelo Rogério nesse time, é um trabalho de construtor, sabe, de pedreiro, né? De mestre de obras, é tijolo por tijolo, um pouco mais de massa aqui, um pouco mais de cimento ali. E quem diz que não dá para perceber isso é porque tem má vontade de observar a formação de um time de futebol e do trabalho de um técnico. Evidentemente, isso não quer dizer que está tudo certo, está tudo maravilhoso, que vai arrebentar. Não, pode dar tudo errado. Porém, a gente tem que sempre separar dois mundos. Eu bato nessa tecla há muito tempo, quem me acompanha há mais tempo sabe disso. Se você quer o resultado a qualquer custo, e é óbvio que ele é importante, você vai lançar mão de estratégias mais simples, que tenham mais a ver com o tipo de jogador que você tem no seu elenco, buscando resolver problemas de modo mais fragmentado, sabe? Um problema de defesa ali, um problema de ataque ali, e vai tentando vencer os jogos na base por uma bola, do chutão para frente. Dá para ganhar assim. Mas você não constrói uma base sólida sobre um trabalho como esse. E é verdade que teve muito jogo do São Paulo que cansou. Mas quando esses jogos estavam cansando, eu vim aqui no vídeo, vim aqui no canal e dizia, existe uma ideia. Porque é muito importante, veja bem, é muito importante que exista uma ideia. Porque se a ideia existir, a ideia original existir, a ideia original de estratégia existir, quem comanda a estratégia vai tentar adequar as peças dentro do que já foi desenhado como pensamento inicial. É mais fácil fazer assim. Você não precisa quebrar a cabeça toda semana para tentar resolver um problema diferente que surge. Então, o Rogério tem uma ideia. E tem uma frase que ele falou na semana passada, depois do jogo contra o Internacional, a Internacional de Limeira, que é um jogo horroroso, mas onde eu também consegui ver alguma qualidade do time do São Paulo, que era assim, alguém perguntou se ele não precisava em algum momento jogar pelo emprego. E ele disse que não joga pelo emprego, ele joga pelo que ele acredita. Até por ser o Rogério Ceni, sou um pouco soberbo, né? Mas a gente tem que lembrar que, primeiro, que é um cara que não precisa de dinheiro. Segundo, que ele é um cara que já conseguiu, em pouco tempo de carreira, algumas realizações como técnico de futebol, que, no caso de um sujeito como ele, o permitem parar por um tempo, tocar a vida, pensar em alguma coisa mais interessante para fazer. Então, ele não vai se prender ao fato de ter que ter um salário mensal no São Paulo, ganhar alguma coisa na base do tropeço, do Bumba Meu Boi, só para dizer que ganhou. Não seria o Rogério se fosse assim. Agora, o lado positivo é que o sujeito que se apega a uma ideia como ele, e com o detalhe de que o Rogério é um obstinado por ganhar, né? Ele vai trabalhar demais para aquilo dar certo. Em alguns momentos até de maneira um pouco, talvez exagerada, talvez querendo até tirar da frente quem eventualmente possa atrapalhar o trabalho que ele está fazendo. Isso mostra uma obstinação que vai fazer com que em algum momento o cara conquiste aquilo que ele quer.
Outra frase importante que ele falou na entrevista depois do jogo contra a Ponte Preta foi que ele disse assim, o pessoal perguntou por que ele estava falando pouco, sorrindo pouco, ele disse, é porque eu estou ganhando pouco. E aí ele até corrigiu, ele falou, não estou falando de dinheiro não, o meu time está ganhando pouco, e para eu ficar bem, para eu ficar satisfeito, a gente precisa ganhar mais. Né? Eis que a gente tem uma situação curiosa agora. Né? O copo meio vazio é aquele que você olha para o São Paulo e vê um time que tem muita dificuldade de criar e de fazer gols e, por consequência, de vencer seus jogos. Agora, se você olhar para o copo meio cheio, há 4 jogos o São Paulo não perde. Em 4 jogos, ou seja, 12 pontos disputados, foram 10 conquistados. Média ótima. Né? Você ganhou 10 pontos, com 3 vitórias e um empate, e não perdeu nenhum jogo. E nesses jogos você marcou 2, 3, 6 gols. Para um time que não fazia gol. Ah, mas fez 3 só no Santos. Ok. O São Paulo tem, de fato, uma dificuldade a ser resolvida, que é como furar defesas muito fechadas, como a do jogo da quinta-feira contra a Internacional de Limeira, onde o São Paulo martelou, teve 76% de posse de bola, em algum momento da partida 83%, 60 cruzamentos na área, 20 escanteios, nenhum gol. É porque realmente faltam peças ali, e falta aquilo que eu falo desde o primeiro vídeo que eu fiz nesse ano. O sistema de jogo do Rogério depende de, além da qualidade dos jogadores, além do entendimento da função e além da boa execução, precisa de insistência e repetição. A insistência no treino e a repetição é o que vai tornar automáticas as ações dos jogadores em campo. E a automação das ações dos jogadores em campo é que vai levar à naturalidade que esse tipo de jogo exige para que eles possam, com menos pressão, com mais confiança, terminar melhor as jogadas que são começadas ali a partir da intermediária do São Paulo. Né? E é sempre bom lembrar também algo que a gente falou lá no começo, este é um laboratório. O Campeonato Paulista, que o São Paulo precisava ganhar, já foi o ano passado. Se passar por uma reviravolta, alguém tropeçar e o São Paulo passar e ganhar esse ano de novo, tudo certo. Mas esse não é o objetivo. O estadual, que não deveria mais existir, mas que existe, deve servir como um treinamento, uma preparação, um campo para esgotamento de tentativas com eventuais possibilidades de erro. E eu acho que isso o São Paulo tem feito bem. O São Paulo não tem o driblador que o Rogério precisa, nem o jogador de velocidade. Não tem problema. Quer dizer, tem. Ele certamente vai insistir que precisa desses jogadores. Quando eu digo não tem problema, o que ele está tentando fazer é se virar com as peças que tem. Eu acho isso muito positivo. Né? E eu não acredito que ele vai jogar a toalha em algum momento. Hoje, o que o São Paulo precisa, por exemplo, é aumentar a velocidade na sua troca de passes dentro do campo do adversário quando ele trabalha com os seus 10 jogadores lá. Para não acontecer coisas que aconteceram nos jogos contra a Inter de Limeira, contra o Ituano, que é assim. A hora em que o jogador passa na posição de receber a bola e aquele que está com a bola tenta o passe, hoje a velocidade dessa ação faz com que muitas vezes o zagueiro chegue primeiro. O objetivo o zagueiro não pode chegar primeiro. O recebedor, o receptor do passe, tem a missão de tentar chegar primeiro com o zagueiro, que o zagueiro. Se ele conseguir tirar o zagueiro primeiro, ele consegue entrar em condição na área ou mais perto da área com a frente livre para tentar concluir. Por que deu certo ontem contra o Santos? Porque o Santos não jogou com 10 atrás. Toda vez que o São Paulo enfrentar um time que não joga com 10 atrás, que tenta jogar também, como foi o caso do Santos ontem, a missão se torna um pouco mais facilitada. Contra o Bragantino isso aconteceu. O Bragantino também é um time que permite que o adversário jogue, e o São Paulo fez 3 gols. Perdeu o jogo porque vacilou na hora de fechar o placar,
e vacilou demais na sua defesa. Mas perceba que o sistema defensivo já foi corrigido depois daquele jogo. O Pablo Maia passou a atuar mais, depois virou titular da equipe. O Volpi foi trocado pelo Jandrei e o Miranda está jogando menos. E é importante falar do Miranda, porque o Miranda está mal. E quando o jogador está mal, não importa o nome que ele tem, ele fica de fora. Ah, mas o Diego Costa... O Diego Costa é bom jogador, ele teve um monte de infelicidades no ano passado, mas ele já era bom na base, onde ele jogava mais como volante do que de zagueiro. E ele atende a necessidade do Rogério neste esquema. Ele consegue atravessar o campo, participar da armação de jogada lá na intermediária do ataque e voltar para a defesa com velocidade compatível para ajudar o São Paulo na hora da proteção. Então hoje ele precisa jogar. Certamente se ele errar, ele vai ser sacado. Mas percebam que com essa formação, primeiro com Arboleda e Diego Costa, e depois ontem com Diego Costa e Miranda, o São Paulo não tomou gol. Tomou um da Ponte Preta. No dia que o Arboleda falhou na hora da saída de bola, e aí a sequência da jogada com o roubo da bola por parte do jogador da Ponte Preta virou um pênalti, convertido, a Ponte fez um. Mas foi esse erro. Depois teve uma ou outra deslizada, mas depois dali a coisa se firmou. Então há segurança na zaga hoje, também com a presença do Jandrei, que está bastante seguro, né? Hoje eu acho que ele deve ficar no lugar do Volpi, sem contar o fato de que ele sabe sair jogando, pelo menos tem saído jogando com os pés, melhor do que o Volpi também. Dá para se iludir? De jeito nenhum. Assim como não dá para condenar o esquema dos jogos em que o São Paulo teve dificuldade para marcar gol, não se pode dizer nem que a chave virou e que agora é um time que está arrebentando a boca do balão. Não. Tudo isso faz parte dessa preparação para o resto da temporada, que começa para valer na quinta-feira. Campinense pela Copa do Brasil em Campina Grande, no sistema atual da Copa do Brasil. Se empatar, a vaga é do São Paulo. Se vencer, é óbvio que é do São Paulo, mas não pode perder, não tem mais jogo de volta. Né? Perdeu, tá fora. Então você não pode nem pensar em arriscar perder um jogo desse. É óbvio que eu acho que o São Paulo não perde, mas o futebol é por natureza acidental. Mas esse é o primeiro jogo da temporada, de fato, daquilo que o São Paulo almeja e deve mesmo almejar. A Copa do Brasil vai pagar 80 milhões de reais esse ano para o campeão. É uma conta que deveria entrar no horizonte da diretoria, né? A diretoria populista do São Paulo, que agora lançou, não, vamos separar o futebol do social, depois de todo mundo ter falado. Para virar o pai da ideia, lógico, do nosso gloriosíssimo Júlio Casares. É isso, gente. Depois do jogo da quinta a gente fala para avaliar como é que foi a atuação do São Paulo no primeiro jogo que vale alguma coisa no ano. Aí sim, se tiver que meter a boca, a gente vai meter a boca. E se tiver que elogiar, a gente vai elogiar também. Valeu!